Boa noite, meus amores. Como vocês estão? Tão bem? Eu espero que você esteja bem. Mas se não tiver, vai ficar, porque é bem maior aquele que luta, por favor, a favor da minha e da tua vida. Posso ouvir um amém? Diga amém, receba a paz de Deus. Eu nunca mais apareci, nunca mais gravei vídeo, né? Eu confesso a vocês que eu tava assim com muita saudade, né? Muita saudade mesmo, porque a gente não tem dimensão. Quando a gente senta assim, que a gente grava um vídeo, a gente não tem aquela dimensão de onde nossos vídeos estão chegando, quem está assistindo, o que é que nós estamos fazendo, né, na vida do próximo. A gente não sabe. A gente às vezes se surpreende com as coisas que realmente acontecem na nossa vida. E eu vim falar para vocês que meus vídeos, chegou em lugar muito distante, né? Muito distante. Ele foi parar, meus vídeos foram parar em um lugar que eu acho que nem eu sonhando eu não conseguiria estar lá, né? Eu vejo assim um lugar muito distante para mim. Chegou na Europa, né? É uma cidade na Europa, se chamada-se de... minha gente, eu nem sei o nome do lugar mais. Sei que é na Europa. E não tem como eu saber agora que eu sou broca. Não entendo muito bem, não. Na Finlândia. Minha gente, o lugar chama Finlândia. E aí, diga aí vocês. Se vocês tinham vontade de morar na Finlândia, se vocês sonham, né, de ir lá, de conhecer lá a Finlândia. Ele é um país, né, na Europa, né, bem mais longe. Eu pensava assim, um dia que meu vídeo chegar nos Estados Unidos, né? Eu sonhava assim vagamente, claro que eu não tinha assim a esperança que o meu vídeo chegasse lá nos Estados Unidos, né? Mas eu quero dizer para vocês que não chegou nos Estados Unidos, mas bem mais longe que os Estados Unidos. Hoje eu tenho um seguidor de lá da Finlândia, né? Ela é brasileira, mas ela mora na Finlândia, ela tem um bebê finlandês, né? E ela vive lá. E ela assistiu meus vídeos, ela gostou, foi lá, se inscreveu. E aí já me mandou mensagem linda. E é assim, o nome dela é Patrícia, né? Mas é conhecida como Pati, né? Ela gosta que chame ela de Pati, né? Então, é Pati. Um cheiro pra ti, Pati. Aí na Finlândia, né? Um lugar perfeito, né? Muito lindo. Mas que eu não tenho nem assim, nenhuma imaginação, né? Assim, de dizer pra você, um dia eu ir lá, porque ela disse que é muito longe. Muito longe, 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 longe. É muito longe de Londres, é muito longe de Nova York, é muito longe desse lugar tudo aí, minha gente. É bem mais pra lá. Vocês acreditam que Patrícia saiu daqui do Brasil, vai morar na Finlândia? Quem aguenta? Pois é. Mas ela mora lá, né, com o filho dela, com o esposo dela, graças a Deus. E eu sou muito feliz e muito grata a meu Deus por ter uma brasileira, mas que vive em outro país e que hoje é, né, uma pessoa que veio e se inscreveu e é membro, na verdade, né, do Como é Bom Viver com Cristo. Minha gente, a gente não sabe a dimensão. A gente não sabe onde Deus quer nos levar. Mas a promessa de Deus, ela não falha, né? Deus, ele não é homem para que minta, e também ele não é filho do homem para voltar atrás, para se arrepender, né? Quando ele diz para você, vá, ele se responsabiliza por tudo que ele te fala, né? Então, eu não imaginaria que eu chegaria um dia na Finlândia, né? Tô aqui em Campo Formoso, sentada na minha mesinha, gravando um vídeo. Chego lá na Europa, na Finlândia. Quem aguenta? Eu não aguento não, minha gente. Mas Deus é quem faz tudo isso.
porque nós não merecemos nada disso, né? Mas Ele, com sua infinita misericórdia, nos ama a ponto, né, de a gente não imaginar o que Ele tem preparado e colocado em nossas mãos, né? Então, por isso, eu vim compartilhar com vocês, né, que meus vídeos, graças a Deus, já chegou na Europa, na Finlândia, para honra e glória de Papai do Céu, né? Que Deus possa abençoar cada um dos finlandeses, né? Aqueles que saem daqui do Brasil e vão para fora para ganhar mais, para ter uma vida melhor. Que Deus possa abençoar e proteger e abrir portas e mais portas. E que seja muito feliz, né? Nesses lugares tão maravilhosos, mas tão distantes da nossa terra, né? Ela disse que não tem nem como imaginar chegar aqui, porque ela disse que é muito longe, muito longe. Então são muitos dias de voo, muitos dias e muitos de voo. Então é isso. Compartilhar com vocês. E também, antes de eu compartilhar um testemunho que eu recebi, continuando, dando continuidade, né? Falando para vocês o que Deus realmente faz na nossa vida e que nós não sabemos de nada, né? Através desse vidinho que eu gravo aqui, Deus tem andado e tem visitado muitos lá, né? Tem adentrado em muitas casas e eu só tenho a agradecer e pedir licença a vocês que estou entrando aí na casa de vocês, né? Que estou aí com minha palavra, né? Com minha humilde palavra, minha humilde simplicidade, mas eu quero dizer para vocês que hoje eu tenho consciência do que Deus não chama os sábios, né? Deus não chama os capacitados, Deus chama os pequenos, os improváveis, né? Fazer que nem um ditado, chamam os loucos, né? Para confundir quem não é louco. Na verdade, diz que ele chama os loucos. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas veem a gente assim, com humildade, sem nenhuma capacidade, e aí diz, por que ela? Eu sou mais inteligente, eu sou mais bonita, eu sei falar melhor, eu tenho isso, tenho aquilo, mas o Senhor não quer nada disso. O Senhor, quando Ele chama os pequenos, os incapazes, né? Os improváveis, e para a sociedade, para o mundo, é nada, é ninguém. Mas para o Senhor, Ele, com as mãos dEle, nas mãos dEle, nós somos, com certeza, simplesmente um vaso, aonde Ele vai lá, com as suas mãos santas, e vai nos lapidando, né? E vai nos moldando. E assim, Ele usa o vaso aonde Ele quer usar. Ele coloca aonde Ele quer colocar. Então, esse é o Deus, né? O Deus de promessa, o Deus de milagre. E é nesse Deus que eu sempre acreditei, né? Então, antes de eu falar para vocês, contar um testemunho aqui, eu vou mostrar para vocês um recebido que ganhei hoje, né? Ó, vou tirar da caixa para vocês verem que chique que eu ganhei hoje, minha gente. Chegou na minha residência. Olha, uma bolsa e também dentro da sacola da bolsa veio junto, minha gente, olha, nem Salomão toda agora teve esse vestido e essa bolsa. Olha, um vestido, tá vendo? Um vestido. Parece comigo. Meu esposo falou, se eu fosse comprar uma roupa pra tu hoje, eu compraria esse vestido. A pessoa me conhecia tanto que comprou um vestido que eu ia amar. E aqui, ó, tá o vestido. Que lindo. Vou mostrar pra vocês. Que lindo. E aqui, a bolsa. Aí eu posso usar assim e posso usar com as alças que estão aqui dentro, né, minha gente? Então, ó. Aqui estão as alças, né? Tá vendo? Aí eu posso colocar as alças aqui e usar ele, né? Assim, a bolsa assim. Minha gente, pois eu fiquei empaquetada com esse. E ainda veio dentro um creme com a mensagem. Vou ler pra vocês a mensagem.
Dá licença. Olha, minha companheira. Quando é a preta e a galega. É assim, eu nunca tô só. Além de Jesus estar sentado aqui, né, à direita, eu tô por aqui com meus cachorrinhos. Jesus por aqui também. Vou ler a mensagem que a pessoa colocou, né, dentro da bolsa. Olha, tá vendo a mensagenzinha? Deixa eu mostrar pra vocês. Eita, meu Deus, não tá focando, minha gente. Tá vendo? Aqui é uma mensagem. Ó, tá vendo? Aí, ela disse assim pra mim. Eu escrevi uma mensagem, depois você lê. Aí eu dou um trabalho. Eu falei, não vou ler, porque vai ter alguma coisa que eu vou chorar bastante, né? Então não dá certo. Então eu vou ler aqui. O que ela colocou. Não sei se foi ela aqui. Eu com certeza foi ela que fez a mensagem, né? Aí colou, né? Direitinho aqui no coisa, ó. Tá vendo? Diz assim. O melhor hidratante para as mãos são aqueles que as torna a parte para servir ao próximo, acolher os feridos e envolver com amor os baleados. Nossa. Demais, né? Eu não sou não essa pessoa, sabe? Que ela falou aqui na mensagem. Mulher, tá vendo? É creme, tá vendo? É um cremezinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Cheiroso. Olha. Cheiroso. Creme pra botar nas mãos, né? Mas é um cheiro, gente, que pena. Que não dá pra cheirar aí. Mas, nossa. Ai, minha gente. Não tem nem palavras, né? Pra agradecer. Então, gente, eu recebi esse vestido e essa bolsa. É uma pessoa muito importante para mim. Quer dizer para vocês que Deus, ele é assim. Ele é como nós. Sabe como nós? Assim, eu vou fazer uma comparação. Nós, às vezes, faz faxina na nossa casa. E aí nós dizemos, não quero isso, eu vou jogar fora. Isso não tá me servindo mais, eu vou jogar fora, né? Tem isso também assim, não vai. Não vou usar, né? E eu quero dizer pra vocês que muitas das vezes nós não entendemos como Deus trabalha. Nós não entendemos como Deus usa, né? E muitas das vezes a gente acha assim, poxa vida, eu não tenho alguém assim tão especial, tal. E às vezes é preciso, quer dizer pra vocês que às vezes é preciso que Deus, Ele trabalhe, Ele faxine nossa vida. Para que o novo chegue, né? Para que o novo chegue. E eu quero dizer para vocês que Deus tem feito muito novo na minha vida. Deus tem colocado muitas pessoas na minha vida tão especial como essa pessoa. Que ela pegou o seu dinheiro, né? Com amor, com carinho, comprou uma roupa que seria assim pra mim, sabe? Assim, como se fosse meu mesmo. Assim, se eu fosse comprar, eu compraria um vestido assim, né? Um vestido assim, nossa, parece comigo. Nossa, quando eu olhei o vestido, ele parece comigo. Que tirou seu dinheiro, sabe? Foi lá numa loja, comprou um vestido. Foi numa loja, comprou uma bolsa, né? E só Deus, assim, para ser tão bondoso, tão misericordioso, né? Com a nossa vida, por preparar tantas pessoas boas, sabe? Para poder estar cuidando da gente, estar nos abençoando, né? E eu só tenho assim, agradecer a Deus por a vida dessa pessoa. Essa pessoa para mim é assim, é uma irmã, né? Que me faltava.
que me faltava, sabe? Meus irmãos, eu acredito que Deus, Ele é assim, Ele sempre está do nosso lado, né? Nos protegendo, nos amando, e Ele assim, tem um cuidado tão grande com a gente, que Ele prepara tantas pessoas tão boas para estar com você, para te acolher, para te, como eu quero dizer, para te ajudar em todos os momentos, em todas as horas que você possa contar. E essa foi uma irmã, né, que Deus preparou para mim. Ela me considera como fosse mãe dela, né, mas eu considero ela como fosse minha irmã. Claro, com filha também. Tem hora que eu falo um pouquinho grosso com ela, sabe? Ela precisa. Mas ela assim que nem uma irmã para mim, sabe? Uma pessoa assim tão maravilhosa que Deus colocou na minha vida. E que só tenho assim, agradecer a Deus pela vida dela, agradecer a Deus pelo amor. Esse é o cachorro que a gente subir em cima da mesa, mas não consegue, que é o pequenininho. Pelo amor, pelo carinho, né? De tirar assim seu tempo e seu dinheiro também, né? E comprar uma roupa, comprar uma bolsa pra mim. E eu só tenho que agradecer a Deus por esses cuidados que Deus tem comigo. Às vezes eu falo, Senhor, nem sou merecedora de ter essas pessoas tão boas comigo, sabe? Senhor, eu não mereço, sabe? Tudo que o Senhor está fazendo na minha vida. Tudo que o Senhor está fazendo na minha vida eu não mereço, sabe? Eu não me sinto nenhuma merecedora. Quero assim muito, Senhor, fazer algo para te agradar, sabe? Sabe? Para ser uma filha, assim, obediente a ti. Mas eu não mereço essas pessoas tão boas que tu tem colocado na minha vida, no meu caminho, né? Mas Deus é tão bom, que às vezes nós precisamos fazer que nem Ló, sabe? Porque Ló, ele morava, né? Ele morava lá perto dos parentes dele, dos parentes da esposa dele. E ele tinha uma vida ali, mas Ló ele não prosperava próximo aos parentes dele, nem da família, nem a família dele, na verdade, nem próximo, né, da família dele, nem da família da esposa dele. Era assim, sabe? Era tipo, as duas famílias moravam no mesmo lugar. Mas Ló ele não prosperava. Não. Ló ele tinha tudo para prosperar, porque ele era uma pessoa boa, uma pessoa que era temente ao Senhor, mas ele não prosperava. Então Deus viu aquela pessoa tão boa ali naquele lugar que ele não andava, parece que ele vivia com a pedra amarrada, sabe? No calcanhar, e ele dava 2 passos para frente e 10 para trás. Então, Ló, ele era assim. Então, um dia Jesus viu naquela coisa, e Ló sempre uma pessoa boa, e Jesus, né, amava Ló porque Ló era obediente, Ló era uma pessoa muito boa, né? Fazia tudo para agradar o Senhor. E aí, o que aconteceu? Um dia, Jesus, ele veio, né, e disse para Ló, Ló, eu tenho uma terra boa para você ir morar. Lá você vai prosperar, seus animais vão multiplicar, né, lá você vai ter uma boa colheita, e lá seus filhos vão crescer lá, então lá vai ser uma maravilha. Só que eu lhe peço, Ló, tá vendo como Deus trabalha na nossa vida? Não sei por que eu tô falando de Ló agora, mas, sabe, enfim. E aí, Ló saiu de perto dos parentes dele, da família dele. Mas aí Deus disse assim para Ló, né? Ó, Ló, tu e tua família, não olhe para trás, né? Não olhe para trás quando vocês saírem da cidade de vocês. Você esqueça os parentes, esqueça todo mundo. Não olhe para trás, só olhe para frente. Então Ló, muito obediente ao Senhor, Ló disse para a esposa dele, falou com os filhos, reuniu ali e disse, olha, nós vamos para tal lugar e lá a gente vai prosperar, e lá eu vou comprar isso, lá eu vou fazer aquilo, sabe? E aí falou para a esposa, mas no dia que nós estiver de saída para aqui, ou de saída daqui, nós não podemos olhar para trás, nós temos que olhar só para frente. Vamos esquecer que vai ficando, deixa esse povo aí, vamos seguir em frente. E aí, Ló deu continuidade mais os filhos e a mulher. Mas um momento a mulher foi lembrar, né? Que o pai morava lá com os irmãos. Ela virou, o que aconteceu com ela?
virou uma estalta de sal. Quando ela virou para olhar, ela virou uma estalta de sal. O que é que Deus está dizendo para mim e para você? Não era nessa palavra que eu ia dizer, mas foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, então eu vou falar, né? O que é que Deus diz para nós? Que muitas das vezes nós precisamos sair de nossa parentela. Muitas das vezes nós precisamos sair para que Deus possa dar aquilo que Ele tem nos prometido. Talvez não é naquele lugar. Você tem que sair, né? E hoje eu me sinto Ló. Às vezes eu me sinto Ló, assim, no modo de Deus ter me abençoado. Deus está me abençoando, assim, com pessoas, assim, incrível. E Deus tem, assim, me abençoado tão grandemente que bom que eu não olho para trás, sabe? Eu nem lembro de trás. Por quê? Porque se você olhar para trás, você paralisa. Você desanda, né? Então, eu louvo, bendiga a Deus, porque eu estou só olhando para frente e agradecendo e bendizendo o nome do Senhor Jesus, porque não era essa palavra que eu ia dizer para vocês, mas foi essa que veio e foi essa que saiu. Então, dizer para vocês que quando Deus chamar vocês, dizer assim, vamos para tal lugar, vá, né? Mas assim, vá, mas não olhe para trás não, viu? Não olhe para trás não, porque Deus quer que tu viva um novo, que tu viva o novo que Ele te prometeu, né? Então, assim, para o novo chegar, temos que esquecer o velho, sabe? Temos que sair do ambiente, temos que se afastar de muita coisa. Isso foi que Deus pediu para Ló. Deus pede também para cada um de nós. Não é verdade? Não sei. Essa palavra que sirva, né? Que sirva para alguém, né? Dessa noite, que eu não ia ler nessa passagem, eu ia ler em outra, mas foi essa que Deus com certeza quis que eu falasse, né? Então, às vezes precisamos sair do lugar de conforto, da nossa, porque aqui é tudo legal. Às vezes precisamos sair, porque senão nós nunca vivemos o novo, o que Deus preparou. É nessa certeza que eu venho dizer para vocês, meus irmãos, que Deus tem novo para mim e para você. Basta a gente parar de se apegar ali ou acolá e sim olhar para frente e escutar o que é que Deus quer que nós faça, para onde nós vamos, pois lá Deus tem algo maior e melhor para dar para cada um de nós, tá certo? Então, por essa palavra, né, no meu coração, eu vou, né, deixar ela como reflexão, né, para vocês. E também, agora vem a parte do testemunho, né? Como eu disse a vocês no início, às vezes eu venho aqui, gravo um vídeo, eu não sei onde vai chegar. Eu não sei em que casa vai chegar, em que família vai chegar, né? Mas Deus sabe de tudo. Quando Ele me chamou para eu estar aqui, em frente dessa câmera, Ele já tinha projeto. Ele já sabia aonde eu ia. Eu não sabia. Nós não sabemos. Mas o Senhor sabe de tudo. Se Ele me colocou aqui, Ele me chamou, Ele não me chamou em vão. Às vezes nós faz que nem Pedro. Nós nega o Senhor. Nós nega a vontade do Senhor. Nós nega o que Deus quer para nós, né? Às vezes a gente nega. Mas Jesus, quando Ele fala para você, vai ali, vá. Você tem que ir. Porque Jesus, Ele se responsabiliza pelos atos dele, né? Então, Deus, Ele é homem para cumprir o que Ele promete na minha e na tua vida. Então, se Deus te chamar para um propósito, se Deus te chamar para fazer algo, faça. Não se preocupe com o que vai acontecer, não se preocupe em falar direito, em falar bonito, em falar lindo, não. Deus não quer nada disso. Sabe o que Deus quer de bonito de nós? É que saia de dentro do nosso coração. E que a partir saia de dentro do nosso coração, da nossa alma, que essa semente vá longe e que ela germine e que lá essa semente sendo germinada, ela venha ter uma árvore. E essa árvore venha crescer mais ainda e venha dar frutos. Isso é o que Deus quer de nós.
Deus não quer de nós boniteza nem besteiragem. O que Deus quer de mim e de você, isso é a sinceridade do nosso coração. Porque com sinceridade do nosso coração, os frutos vão vir. Pode ter certeza, pode passar 10 anos, mas os frutos vão vir. No tempo certo e na hora certa. Às vezes não é como você quer, mas como Deus quer. E às vezes você nem imagina. Eu mesmo não imaginava, né? Que Deus, eu ia colher um fruto. Para vocês, para muita gente achar, ai, foi pequeno. Para mim, nossa senhora, foi uma coisa de colher uma árvore inteira. Que eu vou falar para vocês que quando a gente, né, vem aqui, que a gente abre uma Bíblia, ou que a gente mostra, que nem eu mostro uma roupa, um calçado, uma cesta do ano. Eu quero dizer para vocês que eu recebi um testemunho muito lindo e muito emocionante. Muito emocionante. E para mim foi Deus desceu do céu naquele dia na minha frente, né? Ele desceu do céu quando esse testemunho chegou até mim, né? Eu recebi um testemunho de uma mãe, ela mora no interior do Ceará, eu não sei a cidade, vou perguntar depois, eu mando para vocês, né? Mas ela mora no interior do Ceará, ela tem um filho autista, e o autismo dele é o grau elevado. Então, é elevado. Quando eu digo elevado, é por aqui. Aquelas crianças que tomam remédio, que tomam injeção, e que tem tempo que nem a injeção, nem o remédio, segura eles. Eles amanhecem estressados, agoniados, querendo quebrar tudo. Outros dias amanhecem chorando, outros dias amanhecem... Olha, cada dia é uma coisa, né? Só pais, né, que têm filhos com essa doença, que sabe o que sofre, né? Porque não é fácil. São as crianças maravilhosas. Digo porque eu convivo, né? Dentro da sala de aula eu convivo com crianças como é que eu quero dizer? Com esse grau, né, de autismo. Mas são as crianças maravilhosas. Nossa Senhora, maravilhosa mesmo. Então, o que eu vou contar pra vocês, que essa pessoa, essa mãe, ela mora no interior do Ceará. E o que ela relatou para mim foi isso. Vou contar para vocês. Tudo para honra e glória de Deus. Que nada que eu faça aqui na terra seja para o meu bem, para eu me exaltar, ou para mim querer me elevar. Porque exaltar mesmo, eu só quero que Deus me exalte no dia que eu estiver diante dele. Eu não quero me exaltar, nem quero que ninguém me exalte. Nem quero que ninguém diga que eu sou boa, que eu faço coisa linda. Não, não quero. Eu quero ser exaltada pelo meu Pai. Só Ele é o merecedor de me exaltar. Outra pessoa não venha com exaltação não, porque eu não sou precisa. Eu não necessito de exaltação de nenhum carne podre igualmente a mim. Só do meu Pai. Então, tudo que acontecer, no como é bom viver com Cristo, porque não é meu, é dele, que seja para a honra e glória dele. Já vou logo dizendo para vocês. Então, ela me relatou a seguinte coisa. Ele, quando amanhece o dia, tem dia que ele amanhece daquele jeito, né? Estressado, agoniado, ele tem 6 para 7 anos de idade, é uma criancinha ainda, né? E então ele acorda estressado. E ela disse que um belo dia, há uns 4 meses atrás, bem provável que ela disse que tinha essa base aí, ela passando, né? Quando olhou, quem estava lá? Aqui, a mulher estava lá. E aí, botou, né? Ela passou, botou. E quando botou, ele, imediatamente, ele achou o máximo. Então, ela ia sempre botando meus vídeos e ele se acalma. Ele fica alegre, ele fica rindo, ele é outra pessoa. Ele é outra criança, na verdade, né, minha gente? É uma criança, vai ser sempre criança, né? Então, esse foi que ela me testemunhou, contou que minha vida tem mudado, os dias dela, porque tem mudado o filho dela. E eu, sem querer acreditar no que eu estava lendo, mas acreditando que Deus me chamou aqui no YouTube, não foi em vão.
Ele me chamou em Isaías 49. E ele disse assim: tu é escolhida desde o ventre da tua mãe, né? Tu unirás nação contra nação, tu resgatarás o sobrevivente de Israel e tu serás luz para o mundo. Porque não basta tu ser a minha serva, né? Para conduzir o sobrevivente de Israel. Mas ele fez uma promessa. Disse que eu seria luz para o mundo. E eu não entendia muito bem o que seria ser luz, o que seria unir nem restituir. Mas hoje eu olho para os frutos que Deus já está me dando. Eu estou falando do testemunho de uma criança, mas eu tenho um testemunho perto do meu convívio, no meu trabalho, pessoas que vivem comigo, né, o dia inteiro, aonde eu tenho recebido muitos testemunhos. E eu só digo assim para Deus: Deus, que eu diminua e que tu cresça. Que eu sempre me diminua e que tu cresça nesse canal. Que eu nunca, Senhor, quero estar além do meu Senhor. Que eu queira sempre estar abaixo de ti. Me esconde, Senhor. Não deixa que nenhum dia eu venha me sentir alguém especial. Que nenhum dia eu venha, Senhor, através de tua palavra, através dessa plataforma do YouTube, que eu venha me sentir uma pessoa importante, uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa. Porque eu não sou. Eu não sou. Eu sou um ser improvável, uma pessoa falha. Mas, Senhor, quem mora em mim, quem habita em mim, é Deus. E Ele é quem pode fazer todas essas coisas. Porque por mim mesma, carne podre, por mim mesma, nada aconteceria como está acontecendo. Eu não estaria na Finlândia, meus vídeos lá, pessoas inscritas lá na Finlândia. Não, por mim não. Eu não estaria ouvindo testemunho de pessoas que chegam todo dia falando: eu decidi, eu resolvi, deu tudo certo, eu vou fazer, vai acontecer. E chega em mim e fala assim: por causa de você, porque Deus te usou naquele dia, Deus te usou naquela hora. E Deus tá chegando no interior de uma casa onde tem uma criança que se alegra com meus vídeos, que gosta de me assistir, que assiste todo dia. Eu não tenho palavra para agradecer a Deus. Eu só tenho que pedir a Ele que Ele me guarde. Que Ele me guarde cada dia dentro das roupas dele, sabe? Que Ele me coloque dentro da roupa dele e me guarde, me guarde, me guarde. Que nunca eu venha querer ser alguém, pessoa diferente, uma pessoa que consegui, que fiz, que aconteci. Não. Apenas eu só peço que Ele me diminua cada dia mais. Que Ele me coloque debaixo das mãos dEle. Sempre, sempre, sempre. E que eu sempre seja a criancinha para estar sempre no colo dEle. Que eu nunca queira andar, que eu nunca queira correr,
mas que eu sempre quero estar engateando, dependendo do colo, do abraço, do aconchego, do ouvir a voz dele, do seguir o que ele me pede. Sempre, sempre eu vou pedir. Eu venho compartilhar com vocês tudo isso. Por quê? Porque eu tenho que compartilhar. Porque se vocês verem o meu vídeo atrás, vocês vão ver o porquê que eu vim pro canal, o porquê que eu tô aqui. Mas eu não pensei que eu vou chegar no canal assim e chegar pra vocês e falar: olhe, eu tô alcançando vidas através dos meus vídeos. Olha, eu cheguei na Europa, né, na Finlândia. Eu achei que eu não ia chegar, sabe? Mesmo Deus falando comigo, em Isaías 66, eu tive uma dúvida. Eu perguntei ao Senhor: Senhor, será que tu me quer mesmo falando de tua palavra? Será que tu quer mesmo eu falando da palavra? Será? E aí, em Isaías 66, Deus disse assim para mim: teus filhos virão de longe, e as minhas filhas serão carregadas no colo. E ali eu não li o restante, porque Deus já falou para mim que eu não me preocupasse, que eu continuasse levando a palavra dele, porque eu ia chegar longe, e eu vim de longe. E onde eu já estou? Onde meus vídeos já estão? Estão na Europa. E eu não tenho nenhuma palavra para agradecer a Deus, porque tudo que eu disser hoje não vai ser o suficiente, nem o bastante para agradecer a Ele. Porque Ele tem feito por mim, né? Ele me quer mais, Ele quer mais eu aqui todo dia no canal, levando a palavra. Ele quer que eu alcance mais vida. Ele quer mais que eu trabalhe no meu trabalho social, que eu mostre mais trabalho social. Ele quer mais eu levando o evangelho dele. E por isso, meus irmãos, eu quero compartilhar para vocês nessa noite que eu decidi a mudar, né? A diminuir a minha carga horária. Estava trabalhando demais, 40 horas, muito bom. Digo a você, é muito bom a gente trabalhar 40 horas, é muito bom você estar o dia todo ali, é muito bom. Mas estava me afastando muito de Deus, muito das coisas dele, eu não estava muito presente, né? E aí, eu acho que esse testemunho foi assim, sabe? Uma chave para falar assim: você não está gravando, você poderia estar chegando em mais lugar, mas você só gravou e fica 8 dias, 15 dias sem postar um vídeo no canal. E é isso mesmo. Fez 8 dias, né, que eu postei domingo. Foi o dia das mães, vocês lembram, né? Não, 15 dias já. Muito tempo que eu não posto mais vídeo aqui no canal. Mas Deus, Ele sabe como pega você pela mão e diz assim: vamos ali, senta ali, vamos conversar, sabe? Então, essa semana, quando chegou esse testemunho pra mim, eu simplesmente, assim, foi Deus, me chamou e Ele me sentou assim, sabe? Como é que o filho, quando o filho faz algo de errado, o pai chega e fala assim: vamos ali, vamos conversar, não sei o que conversar que você fez, né? Eu me senti sendo carregada, como Deus falou assim pra mim: senta ali, pera ainda, o que é isso? Cadê meu trabalho? Cadê o canal? Cadê as palavras? Cadê o evangelho que eu te pedi? Eu te chamei para levar a minha palavra. E tu mesmo chegando longe, alcançando vidas, tu tá aí parada, tu só quer saber de ganhar dinheiro, de estar trabalhando. Sabe, Deus me chamou assim, sabe, no meu íntimo do íntimo mesmo, como o pai chama e bota você lá no cantinho, sabe, e chama atenção. Então esse testemunho só veio para dizer para mim: para, desacelera, tem tempo para tudo, calma, vai fazer o que eu te peço. Então, meus irmãos, eu desacelerei,
né? Diminuir o meu trabalho para poder estar aqui no YouTube, levando a palavra do Senhor para vocês, compartilhando mais o meu dia a dia. E assim, a partir de amanhã em diante, a gente vai ter mais vídeo no canal, vai ter mais partilha da palavra e vamos aí seguindo. E trabalho é importante trabalho. Mas Deus me deu nas minhas mãos o como é bom ver com Cristo, para me levar a palavra dele. E eu, por um momento ou outro, eu deixei de lado, eu quis saber e correr atrás de, né? Então isso, Deus me chamou no colo, ou me chamou e me colocou no colo e me chamou a atenção ali. Disse, vamos lá, que é isso? Você está trabalhando, cadê vídeo, cadê vídeo? Então ele me mandou esse testemunho simplesmente para que eu acordasse e eu voltasse a fazer o que ele me pediu, né? Então, mudei minha carga horária de 40 para 20 para poder eu me dedicar mais ao canal, poder me dedicar mais à minha vida e poder gravar mais vídeo, né? Para essa criança, né? Que tem, vai fazer 7 anos ainda, pro Cauãozinho, que mora no interior do, meu Deus, do Ceará. Esqueci a cidade, minha gente. Interior do Ceará. É uma criança, um bebê, né? Porque com 6 anos é uma criança. Mas eu falei, mandei pra ela, né? Que quando eu gravasse, eu ia mandar um beijo pra ele, um abraço pra ele. Agradecer a ele, né? Por gostar dos meus vídeos. E aí, e assim eu vou fazer, né? Gostaria de agradecer a Deus, né? Por mais um vídeo. Foi curto, mas foi mesmo para mim falar para vocês que eu tô retornando, vou gravar mais, porque o Senhor Jesus me chamou e eu tô um pouquinho ausente, porque resolvi trabalhar e acabou que não tem muito tempo para gravar para vocês, né? Mas eu vou voltar com minha rotina, né? Aí, lendo a palavra, levando o evangelho para vocês e a gente compartilhando e crescendo na fé, todos nós, né? Agradecendo a Deus por mais um vídeo, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui na presença dele, né? Não era essa palavra que eu ia falar para vocês, o que eu ia falar para você era Mateus 26, né? O capítulo 26, do versículo 27, aonde Deus, naquela passagem, onde Pedro estava sentado, né, no pátio, e uma criada se aproximou de Pedro e disse, também estava com Jesus, o Galileu, porém, né, negaste, né, diante de todos. Não sei do que está falando. Saiu, né? E então Pedro saiu novamente e foi, né, se encontrar, né? E com os outros amigos dele. E ali a outra criada perguntou: tu estava com Jesus, o Nazareno, né? E aí Pedro negou outra vez. Resumidamente, aqui que eu ia ler para vocês, não vou ler toda porque, né? Mas, olha, Pedro, ele lembrou, né, do que Jesus tinha dito antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes, né? Saindo dali, Pedro lembrou, né, do que Jesus falou para ele. Então, saindo dali, Pedro chorou amargamente. Muitas das vezes, meus irmãos, nós negamos Jesus, né? Eu estava assim, quase chegando Pedro, né? Porque fui chamada para levar o evangelho e aí estava eu negando, né? Querendo trabalhar, querendo viver outra vida, querendo ter outras coisas, fazendo outras coisas, esquecendo e negando o chamado que Deus me chamou. Por isso, eu quero dizer para vocês, né? Que quando Deus chama, Ele chama para a gente fazer a obra dele, o trabalho dele, e Ele, com certeza, te dará a recompensa. E a recompensa que nós queremos, meus irmãos, é morar no céu, não é verdade? Eu quero morar com Ele, né? Eu quero morar lá. Então, a gente vai fazendo uns pouquinho aqui, outro lá, para a gente chegar lá, né?
Então eu já vou aqui me despedindo de vocês, né? E agradecendo todos os meus inscritos, tanto aqui, né? Do nosso Brasil inteiro, graças a Deus eu tenho, né? Já da região aqui do Brasil, a maioria dos lugares, né? Das cidades, eu já tenho seguidores. Eu quero agradecer todos os meus seguidores, né? Agradecendo mesmo a Deus por ter colocado, né? Uma seguidora na Finlândia, né? Deus tem sido assim, tão assim, não sei, incrível na minha vida, que Deus tem feito muitas coisas que eu não mereço, mas quem faz em mim é Ele, né? Que tem a misericórdia, né? E também eu venho aqui aproveitando e fazendo, pagando, né? O que eu tinha prometido, a gente tem que pagar, né? As coisas, pois é. Eu venho aqui falar, né? Porque eu prometi, então eu venho aqui para poder cumprir minha palavra. Eu venho mandar aqui um cheiro pro Cauã. Cheiro. Muito obrigada por assistir meus vídeos. Muito obrigada por ficar feliz quando me vê. Quero lhe dizer que eu daqui da Bahia, essa humilde titia sua, amo você, viu? E que continue me assistindo, que eu vou sempre gravando vídeo, tá bom? E todos os vídeos que eu puder falar, eu falarei seu nome, tá bom? A te amo você. E que um dia, né, quem sabe, a gente possa se conhecer, né? Nós não sabemos. Deus é quem sabe. Mas já te agradeço, meu amorzinho. Fique com Deus. Continue aí assistindo sua tia. E que Deus te abençoe. E que venha muitos e muitos mais vídeos. E eu agradeço a Deus por ter você em minha vida. Viu? Fique com Deus. Que Deus te abençoe. Que Ele te dê saúde. Que Ele te proteja. Tá certo? Um cheiro, Cauã. Fique com Deus. E aqui, me despedindo de vocês, dizendo vocês que gratidão por cada um dos meus inscritos, gratidão a Deus por cada um daqueles que liga a sua televisão, que fica me assistindo na televisão. Recebi um vídeo, tem uns 15 dias atrás, eu chorei demais, né? É uma pessoa da minha família que mandou pra mim, né? E aí ela me mandou o pai e a mãe dela assistindo o vídeo, me assistindo na televisão. Nossa, ali eu chorei e eu fiquei assim com aquela imagem, sabe, na minha cabeça. Olha, eu sou grata a Deus por ter vocês na minha vida. Sou muito grata mesmo por ter vocês. Quer dizer que eu amo vocês. Amo mesmo, amo de coração. Vocês nem sabem que eu vi vocês me assistindo. A filha de vocês filmou e mandou pra mim. Tá certo? Pois eu agradeço vocês. Muito obrigada pelo carinho, pelo amor. Eu sei que eu posso contar com vocês pro resto da vida, né? Então eu agradeço toda a minha família, não só essa pessoa que eu tô falando da minha família, mas tô falando do meu irmão Joilson, da minha cunhada Lídia, né? Que Deus abençoe mesmo. E também os outros irmãos, né? Que assistem, que estão aí comigo, estão aí, né? Que Deus abençoe pelo like. Meu irmão Joyce falou assim pra mim: olha, eu só sei dar o like, eu não sei fazer outra coisa, né? A comadre não, a comadre Lídia vai lá no canal, comenta, né? Fala, mas o meu irmão Joyce fala assim: eu não sei falar nem nada, eu só dei dar o like. O joinha eu sei. Oh, meu irmão, gratidão por você existir. Eu já sou muito grata pelo like, mas também sou grata por estar ligando a televisão, ele está assistindo outra coisa. Isso já era tarde, viu, minha gente? E aí minha sobrinha Joilce me mandou, filmou eles, gravou eles dois no sofá, me assistindo. Olha, meu Deus, como eu sou grata, né? Por ter vocês, minha família, que estão me assistindo, que estão aí, né? Deixando seu like, que estão aí me acompanhando. Que Deus abençoe, vocês tirar o tempo de vocês. Se não tá coisa para estar assistindo eu, né? Eu mesma, euzinha. Mas eu quero dizer para vocês que Deus possa assim retribuir cada um dos meus seguidores e toda a minha família. Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho. E eu sou grata mesmo de coração por cada um. Que Deus abençoe e multiplique em nome de Jesus. E eu falei
E não falei quem me deu tudo isso, né, minha gente? Peraí, que eu falo. Minha gente, então eu falei não. Então falar. Calma aí, minha gente, calma aí. É porque eu sou assim mesmo. Olha, se não for essa pessoa assim que vocês estão vendo desse jeito aqui, vocês vão dizer que não é eu, é outra pessoa. Mas eu sou você sempre assim, viu? Não importa. Viu, Cauã? Olha, meu amor, como eu sou. Ó, creme, vou colocar aqui de volta. Depois eu vou usar, né, a bolsa, o vestido todo. Então, eu vou falar pra vocês que esse recebido, né, eu recebi hoje na minha casa. Olha, minha gente, olha. Eu recebi, minha gente, de uma, disse pra vocês que é uma irmã. Ela não me considera irmã não, viu? Mas eu considero ela que minha irmã. Ela me considera como uma mãe, ela disse que eu sou a mãe dela. E eu considero que nem uma filha e que nem uma irmã. Enfim, é assim, é uma união, né? Enfim, ai meu Deus. Então, quem me doou, né? Quem me doou, como eu quero dizer, quem me deu, né? Quem me presenteou, na verdade, um presentão que eu tava esperando. Foi a minha, que disse que é minha filha, né? Pois é, mas eu vou comentar. O nome dela é Flaiane. Foi um presente que Deus colocou em minha vida, né? Essa pessoa é uma pessoa assim, nossa, não sei nem explicar. Eu falava não, Flai, pra te dizer o que tu significa na minha vida. Não sei. Eu tenho palavras de dizer assim, que tu é uma irmã, que Deus me deu, que eu precisava muito de ter uma irmã que nem tu na minha vida, né? E tu disse que eu sou tua mãe, enfim. Então tá bom, então vamos ficar assim, combinadinho. Eu considero você que nem uma irmã assim, que veio do céu, não veio nem da terra, veio do céu mesmo pra mim. E você considera eu como sua mãe. Muito obrigada, Flaiane, que Deus possa te multiplicar. Em nome de Jesus, que venha assim muitas e muitas roupas para o seu guarda-roupa, que você venha ganhar bolsa, que Deus multiplique, sabe, em suas finanças, que Deus venha te dar saúde, né, que sua cirurgia venha assim ter recuperação logo, você ficar boa. E gratidão mesmo. Tem uma palavra que eu possa te dizer nessa noite, que eu vou te agradecer pela tua amizade, pelo teu carinho, sabe, pela tua sinceridade, pelo teu amor verdadeiro que tu tem por mim. Só Deus para te pagar. E eu peço a Deus, porque Ele é o dono do ouro e da prata, que Ele te multiplique em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você e a sua casa e a toda a sua família, tá bom? E eu me despedindo de vocês. Cheiro para todos. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo, que será amanhã. Tchau, pessoal. Um cheiro. E tchau.